e aí, na eu fui para o Japão numa época que não tinha internet, que não tinha, né, então era uma É outra fundamental de situação. contextualizar, né? Exato, né, eu mandava carta pra e a carta demorava 20 dias para chegar lá, eu estava no Japão para chegar aqui, mas 20 dias para ela voltar a resposta, né, então era esse nível, para ligar era Uma carésima a fortuna. ligação, uma Aham. fortuna, eu economizava em comer para poder comprar o cartão de telefone para poder falar com os meus pais, porque eu estava muito carente lá e eu preferia economizar em comida para fazer uma ligação. E você Então foi vivia, você uma morava fase. no hospital, casa de família? Como é que foi Não, esse eu teu morava momento? numa, tinha uma moradia, né? E eu estava no hospital, considerado um dos 4 melhores hospitais do Japão. Estava trabalhando dentro da área de otorrino, mas o povo lá trabalha demais. Assim, a gente saía, voltava muito tarde, eram muitos trabalhos, era assim, eu estava num ritmo bem acelerado. E assim, foi meu primeiro Natal branco, mas foi um Natal branco tão triste, sabe? Porque lá não é um país cristão, Uhum. então não tem significado. O Natal para a gente tem muito significado de família, mesmo não tendo Sim. relação com a religião, mas tem essa questão, né, de ser um país cristão, então se valoriza o Natal. E aí o Natal sozinha, branco, lindo, assim, foi uma fase um tanto quanto difícil, mas assim, aí eu voltei e estava engatilhando ali para retornar para a área acadêmica, lá para o HC, só que nisso casei, aí vieram os filhos, e aí a minha prioridade acabou se tornando os filhos mesmo. E assim, e eu curtia demais ser mãe, eu adorava fazer festinha de criança, fazer bolo, eu fazia os bolos das crianças, eu fazia tudo isso. E assim, tinha um lado meu que estava ali, eu continuava trabalhando, meu consultório, continuei assim sempre trabalhando e eu dizia que eu me considerava uma boa médica, porque eu sabia exatamente até onde eu sabia ir. Então Uhum. eu não, assim, o que eu fazia bem. Daqui para frente, mesmo sendo otorrino, ó, você vai Entendi. passar com um colega meu. Uhum. Isso aqui não é minha especialidade, eu não sei tratar, então eu estava sempre em paz comigo mesma, porque eu me considerava uma boa médica, porque eu fazia muito bem aquilo que eu sabia, aquilo que eu tinha responsabilidade, assumia a responsabilidade de cuidar. Só que eu não desenvolvi minha carreira acadêmica, nem profissional, nem o que eu sempre quis, né? Porque, poxa, estudei muito para chegar Como é que lá. foi essa escolha aí? Foi natural para Foi você? natural, totalmente natural. Para mim, estar com os filhos era a coisa mais importante para mim. Não tinha nenhuma frustração. Não, não. Depois, hoje eu até olho e falo assim: puxa, eu acho que sempre estava meio sufocadinho isso, mas eu estava tão feliz com os filhos, acompanhando, e tanto é que assim, eu curti demais. Os filhos, muitas vezes, hoje em dia principalmente, eles crescem, né? Assim, quem perde muitas vezes somos nós, os pais, Sim, né? sim, De sim. não acompanhar, porque eles vão se desenvolver muito bem, existe uma estrutura boa para isso. Não precisava eu buscá-los lá, mas eu queria buscá-los na classe. Então, e tive condições de fazer isso. E isso é outro ponto. Primeiro, você continua casada Continuo. e vocês tiveram comunicação nesse momento? Ou foi algo meio que imposto? Ah, é a minha vontade, como mãe, eu preciso. Foi Tem natural. alguma desavença entre vocês como Não, casal? Foi natural. principalmente nessa questão, assim, foi muito natural. Eu Legal. sempre quis cuidar mesmo e para o meu marido estava ótimo isso. E assim, eu falo que talvez a grande missão que eu me sinto muito orgulhosa mesmo é de dos filhos. Eu acho que Uhum. eles trilharam bons caminhos, mantiveram essa questão de educação é a coisa mais importante,